Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Deus abençoe o seu dia, que a palavra de Deus seja para você hoje lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Sim, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida, ilumina as nossas decisões, os nossos pensamentos. A palavra de Deus nos mostra que decisão precisamos tomar. Quão difícil é, muitas vezes, tomarmos decisões. Mas, quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós damos razão a Deus e a Sua palavra, as nossas decisões, por mais difíceis que sejam, serão acertadas e estão carregadas da sabedoria de Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Deus se encarrega de nos dar a direção. Por isso que o nosso propósito aqui no canal é orar a palavra. E por que oramos a palavra? Porque dela procedem as promessas de Deus para a nossa vida. Porque dela procedem os princípios e os valores do reino. E quando nós alinhamos a nossa oração, alinhamos o nosso desejo, a nossa vontade com a palavra de Deus, certamente as respostas das nossas orações serão claras e objetivas para que o nosso conselho, para que a nossa decisão seja acertada, reta, precisa e a nossa vida venha prosperar abundantemente. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero convidar você a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos orar aqui sobre a palavra profética que Deus tem nos dado no dia de hoje. A palavra que nós vamos ler hoje está aqui no Salmos 112. Isso mesmo, Salmos 112. É um salmo pequeno, nós vamos ler ele todo. Então eu te convido a tomar a Bíblia aí nas suas mãos também, né? Te faço esse convite para que nós possamos meditar nesse texto tão maravilhoso que Deus trouxe para nós e já tem reservado ao longo de milênios, como a palavra de Deus é viva, como a palavra de Deus é eficaz. Há milênios esse texto está escrito aqui. E ele é tão atual quanto o jornal que nós vamos comprar na próxima semana, quanto a notícia que vai ser liberada para nós ali na próxima semana. E já dizia o grande e saudoso Billy Graham, né? Um grande homem de Deus que pisou sobre essa terra. Então, vamos à palavra. Salmos 112. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exalta em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, que o Senhor traz para a gente palavras como essa, como que isso edifica o nosso coração, como que nós podemos nos alicerçar nessa palavra, como podemos apoiar a nossa vida, confiar nessas escrituras. Deus é muito gracioso e bom para conosco. Quantas promessas contém nesse texto, um pequeno texto, mas tão rico, tão poderoso, e um texto que reflete a verdade do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer demonstrar para nós o seu amor. E ele diz aqui, olha, bem-aventurado, feliz
Aquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Muitas pessoas pensam que servir a Deus é um peso, é um fardo, é uma vida de proibições. Muito pelo contrário, servir a Deus é entender o amor de Deus tão grande por nós, que nós desejamos o que Deus deseja. Amar os mandamentos do Senhor não é uma vida legalista, onde você cumpre aquele conjunto de regras. Não. Amar a Deus e cumprir os seus mandamentos é nós nos entregarmos à vontade de Deus. E a vontade de Deus ela está aqui na sua palavra, para mim e para você. Por que muitas pessoas temem e acham que é tão difícil servir a Deus e seguir os seus mandamentos? É porque, de fato, não os conhecem. Pode, às vezes, conhecer a letra fria, mas não conhece a revelação do Espírito. Uma vez que Deus é Senhor da nossa vida, nós queremos agradá-lo, queremos nos doar para Ele, e fazer a vontade dele se torna para nós um deleite. Mas isso vai acontecer na sua vida quando você de fato se entregar a Deus e deixar que Ele opere essa obra na sua vida. Mas olha só, há uma promessa muito poderosa. Ele diz sobre a nossa descendência: as nossas gerações serão abençoadas. A bênção daqueles que temem a Deus não para. Você é abençoado, os seus filhos serão abençoados por causa da bênção de Deus na sua vida. Deus, Ele é abundante. É tão tremendo isso, porque quando você teme a Deus e anda nos mandamentos do Senhor, quando você anda com Deus, andar nos mandamentos do Senhor, andar com Ele, é estar com Deus o tempo todo, conhecer as promessas de Deus. Não é só você que vai ser abençoado, os seus filhos, os filhos dos seus filhos serão abençoados por causa da bênção sobre a sua vida. Você muda a história de uma geração e várias gerações, porque muitas vezes a sua geração passada, os seus antepassados pecaram, não foram tementes a Deus, mas você tem a oportunidade de quebrar essa cadeia de maldição sobre a sua vida, sobre a vida da sua geração futura, quando você de fato reconhece o senhorio de Deus e ama os seus mandamentos e a sua presença. E diz assim: olha, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quem é que não ama isso? Como posso não amar as promessas de riqueza e bênçãos e de justiça na nossa casa? E aqui, aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Jesus nos faz justos. Não há em nós uma justiça por nós mesmos, pelos nossos méritos. Mas aqueles que se entregam a Cristo, Jesus fez a justiça por nós. Ele é quem nos justifica. Não é força do nosso braço, não é eu ser melhor do que o outro, nem pior do que o outro. Não, é confiar na obra que o Senhor fez na nossa vida. Porque a Bíblia fala, não há um justo sequer, não há ninguém que tema a Deus. Como que eu vou resolver isso? Jesus resolveu isso por mim e por você. E quando nós reconhecemos de onde o Senhor nos tirou, Ele nos tirou de uma vida de justiça, de uma vida de pecado, tirou-nos de uma vida de perdição, livrou-nos do inferno por seu amor e graça, só porque Ele nos ama. E quando Ele faz isso, Ele nos justifica e a bênção dele está completa sobre nós. Eu já disse em outros vídeos, o amor de Deus é tão grande por nós, que além de Ele se sacrificar por nós, além dele compartilhar conosco o atributo do amor, que é o atributo do próprio Deus, faz parte da identidade de Deus, Ele é amor, Ele compartilha o amor dele conosco, e quando nós o amamos de volta, Ele nos abençoa. É o que o texto está dizendo. E aqui o Senhor fala que quando nós realmente espelhamos o favor de Deus, nós somos bons e compassivos e justos com todos aqueles que estão ao nosso redor. A bênção, o favor de Deus não para em nós. Quando há gratidão genuína no nosso coração por aquilo que Deus faz, nós queremos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, quando eu peço você compartilhe esse vídeo, você está fazendo isso. Você está sendo generoso com aqueles que estão ao seu redor. Deus está abençoando a sua vida, você é abençoado, você é próspero e a bênção não para em você. Você pega a bênção e distribui, sabe por quê?
nunca vai faltar. Depois o Senhor fala que Ele defenderá a nossa causa e nunca seremos abalados. Não teremos medo de más notícias. Nós ficaremos firmes. O nosso coração continua confiante no Senhor, porque ninguém pode evitar as más notícias, mas há uma grande diferença daqueles que temem a Deus e daqueles que se afastam de Deus. Quando você tem temor a Deus, quando você tem um relacionamento com Deus e as más notícias chegam, você se assusta, você se põe apreensivo, mas você se lembra, não, o Senhor é comigo, eu não vou temer más notícias, porque o Senhor me livrará, Ele me fará sobressair a toda essa injustiça, a todo mal e toda dor. O Senhor já preparou para mim, para você, o alívio. E depois ele diz assim, que o ímpio, ele vai ficar com raiva. As pessoas vão ver a sua vida sendo abençoada, vão ver você fazendo atos de justiça, as pessoas vão ver você sendo bênção na vida delas, vão ver você prosperando, sabe? E elas vão ter raiva, mas são pessoas que ainda não conhecem a Deus. E sabe qual que é o meu papel e o seu papel nesse momento? Orarmos para que essa pessoa seja tão ou mais abençoada do que você. E ela experimente desse amor de Deus, porque talvez em algum momento da nossa vida nós fomos esses que ficamos com raiva daqueles que Deus estava abençoando. Mas Deus mudou o nosso coração, Deus mudou a nossa história, Ele nos deu uma compreensão nova acerca de tudo que nos cerca. Deus te resgatou, Deus te abençoou, Deus te justificou, Deus te tornou compassivo, Deus fez de você uma pessoa amável e boa. E agora, quando você vê o ímpio, o inimigo, aquele adversário seu, criticando, zombando, com raiva, você simplesmente abençoa. Porque o dia que ele tiver uma experiência com Deus como você tem tido, a vida dele vai se transformar. E ele vai te dar o prazer de ver a bênção de Deus na vida dele sendo transformada. E sabe por que você pode ver as coisas dessa forma? Porque Deus tem trabalhado o seu coração. Este é o propósito de Deus. Que a bênção dele superabunde na sua vida, de tal maneira que o seu coração se torne agradecido, que o seu coração se torne generoso, ao ponto de que mesmo aqueles que zombam, riem, têm raiva e inveja de você, o único desejo que você tem é abençoar, que eles sejam abençoados. Sabe por quê? Porque o desejo do ímpio vai perecer. Ele não prospera. A única coisa que prospera e dura para sempre é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, por essa promessa tão gloriosa. Esse caminho que o Senhor nos propõe a trilhar, confiando nesta palavra. Que cada pessoa que nesta hora recebe esta mensagem, esteja, ó Deus, debaixo de cada uma dessas promessas e dessas bênçãos. Que nenhuma sequer das pessoas que estão recebendo essa mensagem agora, deixem de receber uma aplicação pessoal, personificada, particular dessas Escrituras através do Teu Espírito Santo. Porque eu sei, ó Deus, que o Senhor é que conhece o coração de quem está ouvindo essa palavra e sabe exatamente o que essa pessoa precisa receber nessa hora, de tudo que foi lido. Ó Deus, eu creio de todo o coração que não falta absolutamente nada nesse pequeno salmo que nós lemos. Contém respostas para todas as áreas da vida desta pessoa que recebe essa mensagem. Por isso eu peço o teu favor e a tua bênção em nome de Jesus. Deus continue abençoando a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixa aí a sua mensagem com o seu pedido de oração. Vai ser uma honra poder servir você através das nossas orações. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Faça igual nós aprendemos aqui no Salmo hoje. Você está sendo abençoado para que você seja uma bênção. Seja instrumento de Deus na vida das pessoas e continue conosco aqui diariamente, orando a palavra, porque dela procede
todas as promessas de Deus para a nossa vida. E até amanhã, se Deus quiser.